O meu processo, ele foi bem... Eu sempre frequentei muito pouco os lugares específicos ou mesmo instituições de inclusão. Então, assim, eu estudei no colégio regular, tem um colégio aqui em São Paulo chamado Dante Alighieri. Eu fiz faculdade no Instituto Mauá de Tecnologia, que tem em São Caetano e São Paulo. Fiz administração, depois fiz MBA na FIA. Então, eu sempre fiz a minha trajetória sempre foi em instituições regulares, né? E o material já era adaptado? Não, a gente foi construindo na raça ali. Então, assim, né, eu lembro, mesmo na faculdade, na MBA também, eu era o primeiro aluno cego, então, e a galera falava, Guilherme, a gente não sabe nada, e se você topar, nos ensinar, a gente vai aprendendo junto, vamos que vamos. E foi assim, e assim, pra mim, é a melhor maneira. Assim, é a melhor maneira, assim. E tudo fluiu super bem, a gente foi construindo e deu tudo certo. E daí, o que eu fazia? Por exemplo, no colegial, né, porque era colegial, né, no ensino médio hoje, no Dante. Como que eu fazia, assim, com o tempo, eu fui perdendo a visão aos poucos. Então, no começo, eu escrevia num caderno igual todo mundo. Depois, eu precisava de uma folha de papel que a linha fosse um pouco mais grossa. Depois foi uma época que não adiantava mais, né? Então eu pegava, gravava, levava o caderno para casa e minha mãe, né? Então escrevia. Ela gravava numa fita cassete a matéria antes da prova. Eu levava o gravador, mas depois eu vi que ouvindo, porque assim, quando você grava a aula, tem muita coisa nada a ver durante a aula, assim, eu acabava dormindo ouvindo minhas fitas. Então o que eu fazia depois, eu pegava o caderno de alguém, levava para casa, pegava da pessoa, do aluno ou da aluna que melhor registrava tudo e depois minha mãe gravava para mim. E daí em paralelo, ontem eu até encontrei ele. Tinha um amigo meu que, por exemplo, as matérias de exatas, matemática, física, química, aquelas coisas lá que não são muito de Deus. Daí, esse era um amigo meu que daí estava se preparando, ele era 2 anos mais velho, para fazer engenharia, vestibular na Poli, super inteligente. Então, ele pegava a matéria e me ensinava lá o sistema, não sei o que, neperiano. Então, assim, eu ia criando uma rede de apoio que ia viabilizando, né? Eu chegava na escola na hora da prova, quando eu já não enxergava. Era tudo prática, suas provas? Não, ela era, por exemplo, alguém lia o enunciado, eu ia ditando as sentenças. Entendi. E quando era matemática e química era mais difícil, porque daí tem uma figura, então era desafiador, mas a coisa foi indo, né? Foi indo. Mas foi assim, a gente foi construindo caso a caso, né? Porque eu não era um especialista em inclusão, eu só era uma pessoa cega, né, que tava... Calma, você não tava querendo fazer a inclusão ali, você tava querendo estudar, né?